Ora bem, boa noite a todos. Estamos só a aguardar que a nossa distinta convidada compareça. Ah, então hoje vamos ter mais um Your Talk, mais um direto na nossa jornada de encontros com colegas de setor, com amigos e porventura também com fornecedores, clientes, numa ótica de ter uma conversa agradável, de partilhar opiniões, de, acima de tudo, conhecer um pouco do momento atual, falar sobre o momento atual e, sobretudo, o futuro. Quem conhece a Yortus sabe perfeitamente que nós funcionamos sempre dentro de uma dinâmica de sentido de futuro, de sentido de, essencialmente, de um futuro otimista. Pronto, mas nós somos assim, vocês já nos conhecem. Entretanto, estou só aqui a tentar perceber, desculpem. Aqui a entrada da nossa Adriana. Tentar novamente. Vocês desculpem que eu tive que improvisar aqui um pouco o suporte. E então tenho mesmo que fazer esta figurinha triste, que me está sempre a aproximar a cada vez, porque não tenho um suporte realmente muito bom para o telemóvel disponível. Portanto, estou só a aguardar aqui a nossa Adriana. E, entretanto, hoje a nossa conversa vai ter uma incidência sobre a profissão do guia-intérprete, profissão que também exerce, mas essencialmente vamos ter aqui alguém que o faz de forma, portanto, que é uma guia-intérprete o tempo inteiro, uma pessoa que tem já experiência no mercado e, acima de tudo, uma pessoa que nós conhecemos muito bem. E que trabalha também muito bem, e só estamos mesmo à espera que realmente ela consiga entrar. Ok. Peço-vos desculpa por este pequeno. Por este pequeno interregno, mais uma vez. Ok, a ver se consegue finalmente entrar. Muito obrigado, priminha, pelo teu comentário. Obrigado a todos os quantos já entraram também. Vejo aqui, por exemplo, também outros guias, bastantes. Temos também aqui a Grupo 3, que ainda há pouco tempo fizemos um direto também fantástico com a nossa querida Priscila Kochman, que também com a qual temos programas fantásticos. Em Portugal fizemos com clientes vindos do Brasil. É água, é água. Da outra vez vieram alguns comentários, é água. E essa é a versão oficial e vocês não têm como comprovar. Continuamos a aguardar aqui um bocadinho a Adriana. Só um segundinho. Está a ter algumas dificuldades em entrar. Só um segundo. Tentar novamente. Pois, mas ainda é boa tarde, não é, Priscila? Peço desculpa, estou aqui só a ultimar aqui uma última tentativa para ver o que é que se passa, porque realmente não estamos a conseguir. Alto! Será? Alto! Boa noite, desculpa, Pascal, mas estava-me a tentar conectar, isto não estava a dar, não estava a Ok. conseguir. Estamos a ouvir é um som do. A minha voz está a aparecer uns segundos mais tarde. Ok, espera, dá-me um Se tu segundinho. tiveres uns fones, se Tenho sim, calhar. senhores.
Tenho, sim, senhora. Pronto, já temos cá a Adriana, gente. Eu estava cá, estava a tentar carregar aqui no pequeno botão, não estava a conseguir, não sei porque a internet não estava a Sim, seguir. mas já aconteceu no último direto também com a Priscila Cockman. Exatamente a mesma coisa, também temos aqui alguma dificuldade. Certo, olha, vou ter que Pronto. usar aqui uns fones mais, assim, maiorzinhos. Não há problema. Pronto. É que fica assim meio estranho ouvir aqui. O eco. Ora bem. Estamos só a aguardar mais um bocadinho. Peço desculpa, obrigado pela vossa paciência. Estamos só a aguardar só mais um bocadinho. Eu acredito que vai valer a pena. Eu acredito que vai valer a pena. Alto! Consegues-me ouvir bem? Abbiamo, Adriana. Eu Então, sou pronto, guia então... piloto. Então, antes de mais, vou começar então, finalmente. Obrigado a todos mais uma vez por terem tido este bocadinho de paciência connosco. Eu vou começar também por falar um bocadinho quem temos à nossa frente, apesar de que vou permitir também à Adriana que fale um pouquinho dela. E hoje, isto é à volta da Adriana. Nós queremos as opiniões da Adriana. Eu só queria começar por dizer uma coisa muito sucintamente, é que as Your Talks são espaços de conversa, são espaços de opinião, são espaços harmoniosos, é um espaço de encontro de amigos, de camaradas, de pessoas do mesmo setor e, portanto, não temos a pretensão de que seja, portanto, um webinar técnico onde se vão desvendar os segredos da humanidade. Portanto, nesse sentido, o que eu quero dizer com isto é que esta conversa pretende ser interessante, mas também pretende que tenha este espaço para a opinião, e neste caso a opinião da Adriana e a nossa conversa em conjunto. Certíssimo. Em segundo lugar, dizer que esta senhora que está aqui à vossa frente, Adriana, eu sei que tu não gostas que eu diga isto, mas é a minha opinião como profissional do turismo, é provavelmente das guias mais bem preparadas que eu já vi trabalhar. Nem vou falar tão pouco do cariz que ela aporta ao trabalho que faz, porque é um dos seres humanos mais bonitos que eu conheço e então acho que isso é notório na profissão. Por isso, Adriana Madeira, a nossa querida guia, intérprete e amiga, então, fala um bocadinho do teu percurso, o que é que te levou a chegares a guia, Adriana? Ora, o que me levou a chegar a guia, a minha história talvez seja um pouco fora do comum, porque como tu tão bem sabes e como eu irei partilhar, a minha vida não se dirigia no sentido de me tornar guia intérprete. Então tudo isto foi uma volta de 360 graus que a minha vida, portanto, tomou, um rumo diferente que tomou. Eu durante 18 anos fui bailarina clássica. Estudei nomeadamente no estrangeiro, como tu sabes, estive em França e nos Estados Unidos, estudei cá também, e chegou uma altura da minha vida em que eu decidi realmente, pronto, vamos mudar de rumo, por inúmeras razões. Então a Adriana volta para Portugal e aí tive que me agarrar, digamos assim, às mais-valias que eu tinha, que na altura, para já, sempre adorei história. História para mim, eu já desde pequenina, eu não dormia sem que me lessem uma história. E eu adoro histórias, como tu sabes. Então era esta paixão pela história e era o facto de falar e de dominar realmente muito bem o inglês e o francês, por ter vivido no estrangeiro. Então, na altura coloquei estas duas opções na mesa, que era ou tornar-me tradutora, portanto em simultâneo, ou tornar-me guia. Agora, o momento em que a história se torna interessante é que isto esteve quase para não acontecer. Porquê? Porque na altura eu conhecia uma atual colega de profissão, também guia intérprete, que me perguntou, olha, queres vir fazer um tour, queres vir sentir um pouco como é a profissão, ver se te interessa? E eu disse, claro que sim. E eu cheguei a ir com uma das empresas de Lisboa, pronto, que ainda hoje opera, e sabes que na altura... E eu tinha aquela ideia de guia que guia, e na altura eu pensava que era guia turístico, era estar no autocarro e fazer assim, olá, eu sou guia era só isto, e dizer 2 ou 3 coisas, e era ser airosa e bem disposta e tudo mais. E na altura eu fiquei a pensar, bem, isto tem que saber imensas coisas, ótimo, eu adoro. Mas por outro lado, eu notei que havia ali uma falta de...
falta de quase paixão. Eu sempre fui uma Uhum, pessoa que faço as coisas de maneira apaixonada, como tu sabes. uhum, uhum. E notei que nessa altura para mim guia era um bocadinho aquele press and play, press and play. Este é o Marquês de Pombal e dizias aquilo em 5 idiomas, ou 6, ou Marquês de 7. Pombal, quem é Marquês de Pombal? Foi um senhor, algo importante que viveu numa determinada altura, mas enfim, então a altura que eu fui assistir foi mais nesse Uhum, sentido, compreendes? Então eu uhum. acabei o dia um pouco. Será que é isto que eu quero? Será que é isto que eu quero? E depois, passado algum tempo, pensei, bom, não gosto de estar fechada, detesto estar fechada, a tradução não é para mim, vamos tentar isto. E foi na licenciatura de 3 anos que eu fiz na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril que eu me comecei a apaixonar por isto. Realmente, Ok. através do contacto do cliente, estágios, e depois mais para a frente falaremos, tours de carrinho, etc., que eu E essa, comecei, e essa, e a dança na tua vida? Porque sim. essas tuas viagens para o estrangeiro ainda era uma fase jovem da tua vida, não é? Muito jovem. Eu fui para a Pré-adolescente França. até, se não. Sim, sim, eu fui para a França com quase 15 anos. Uhum. Com quase 15 anos, portanto, E foi a tua primeira experiência ligada à fora. dança no estrangeiro? Foi. Ligada à dança, foi. Uhum. No estrangeiro, sim. Uhum. Eu já dançava cá, tinha feito algumas competições cá em Portugal, uma muito importante no Algarve. Cheguei a propor também para fazer competições no estrangeiro, mas estudar fora foi em França. Sim, com quase 15 anos. E os Sim. Estados Unidos? Como é que surgiu Os Estados essa Unidos é outro aventura? mundo. Os Estados Unidos é outro mundo. Sem os meus pais saberem, na altura, claro, Estão a obviamente, ouvir, eles estão a agora já é ouvir. tarde. Agora já é tarde. Mas sem eles saberem, eu gravei um vídeo Uhum. chamado Audição e enviei por correio para a escola onde eu queria estudar. Mas não disse nada a ninguém. Voltei de França para Portugal e, passado uns dias, recebo uma cartinha em casa a dizer: foi aceite. E como é que tu explicas E isso? agora? E agora? Pronto, e depois proporcionou-se. Depois proporcionou-se, fui para lá, é mágico. Abriu-me imensas portas, imensos Uhum. horizontes, conheci imensas pessoas interessantes e fiz amizades para a vida. Foi maravilhoso. E a dança ainda tem algum papel na tua vida hoje? Olha, infelizmente não. Não, infelizmente não. Eu digo infelizmente, mas também porque eu própria estou tão Sim. contente, Uhum. satisfeita e plena na profissão que é guia neste momento que sinceramente já não sinto aquela falta. Admiro muito, Uhum. adoro acompanhar o progresso e a vida, a carreira dos meus ex-colegas, ainda amigos de Uhum. hoje em dia, mas não faço pretensões de voltar, nem sequer como hobby, mas é uma arte, porque dança é uma arte que eu vou para sempre guardar no coração, sem Claro, dúvida, coração, claro. sem dúvida. Eu, isto é engraçado porque dentro do nosso mundo nós encontramos muitos contextos diferentes, não é? Faz lembrar um bocadinho o João Brandão, que é médico-dentista, depois descobriu o mundo do guia e é provavelmente também um dos melhores guias que eu já vi a trabalhar. E quer dizer, existem estas histórias engraçadas por trás, não é? Claro que sim. Que muitas vezes, portanto, que depois, de certa forma, nós sentimos que também faz parte da característica do guia, a bagagem que ele traz, não é? Eh, Eu, Absolutamente. eu, eh, eu, por acaso, aqui nesta parte, eu gostava de fazer uma pergunta direta, que é de muito difícil resposta, mas eu gostava de ouvir a tua opinião. O Luís Miguel Brito, que fez uma tese brilhante em 2013 sobre o guia-intérprete como facilitador do turismo cultural, ele tem uma frase, eu para não plagiar e para não entrar aqui em erro, eu escrevia para não dizer nenhuma Uhum. barbaridade. Mas ele dizia uma coisa muito interessante que eu acho que quem está no turismo e principalmente os guias-intérpretes percebem. Ele dizia que na acessão de guia-intérprete, não é? Nós normalmente tendemos a correlacionar com o tradutor-intérprete, não é? Ou Certo. seja, a dar-lhe um caráter linguístico. Mas ele Uhum. dizia, cabe ao guia-intérprete guiar os destinos do grupo de acordo com o programa estabelecido, mas a sua ação mais preponderante é efetivamente a interpretação. E não me refiro ao uso dos idiomas, mas sim ao interpretar a manipulação necessária da informação para o cliente, para harmonizar os fatores interculturais
tendo nisso um papel crucial e central ligado à competência sociolinguística. Ou seja, no fundo, o que ele quer dizer com isto é que a interpretação que cabe ao guia, intérprete, não é só propriamente o traduzir de um idioma para o outro, não é? Mas tem que ver com o transpor a informação para uma outra cultura e saber como é que a vai entregar, no fundo. Eu gostava então, o que é que tu achas sobre o papel do guia-intérprete? O que é a sua função e o que é que é esta parte integrante da interpretação para um guia? Olha, primeiro que tudo, eu conheço muito bem esse senhor, que ele foi meu professor na faculdade. Uau, fantástico! Olha, sim. Gosto muito dele. Juro que não foi propositado, não fazia a mínima ideia. Professor Luís Miguel Ele é Brito. brilhante. Ele é muito pragmático, mas é brilhante. Muito, muito. Muito fácil de compreender. E eu concordo, sempre concordei muito com aspectos que ele ia partilhando connosco. E não podia estar mais de acordo com aquilo que acabaste de dizer, porque o nosso papel, e é aqui que eu realmente vejo a mais-valia, que quem realmente veio de outras áreas, viveu noutros países e conheceu mais ao detalhe outras culturas, se possa eventualmente destacar nesta profissão. Porque é como tu dizes, o nosso papel não é aquele de traduzir. Não é. Nós somos embaixadores do nosso país e a arte e a beleza da nossa profissão é tu conseguires pegar num monumento, nos Jerónimos, meu par de óculos, e tu fazeres um cliente francês, de acordo com a cultura francesa, de acordo com aquilo que ele tem enraizado, de acordo com a maneira como ele foi criado, tu fazeres acreditar que este par de óculos é o par de óculos mais fascinante que ele alguma vez vai ver, porque eu assim acredito, e eu trabalho muito assim, eu trabalho muito assim. Eu não te vou vender este par de óculos como sendo o mais fascinante se não acreditar. Mas o nosso trabalho é tão importante por isto, porque nós somos responsáveis por dar a transparecer, ensinar e passar esta magia que nós próprios sentimos, este orgulho que nós próprios sentimos sobre o nosso país. E isso vai muito, muito para além da língua, vai muito para além do idioma, vai muito para além das palavras que dizem assim ou assado, não. Agora, efetivamente, e no meu caso, eu posso falar do meu caso, que 90% do meu trabalho é realizado com o público francês, eu já tenho humor francês, já sei que trunfos é que posso utilizar, já sei que expressões é que vão funcionar, que se coadunam com aquilo a que eles estão habituados. Então, a interpretação de um monumento vai se tornar muito mais fácil, muito mais acessível. E há aqui outro aspecto muito importante, que é, nós, enquanto guias intérpretes, eu sinto que temos a responsabilidade de conhecer o melhor possível a cultura do público com o qual nós estamos a trabalhar. Concordo plenamente. Compararmos o nosso João V ao Luís XIV deles, compararmos, conseguirmos criar elos de ligação que são tão cruciais para eles conseguirem, então quer dizer que que históricos, claro que não, enogastronómicos, tradicionais, culturais, tudo. Ou seja, tem que haver aqui uma sensibilidade, até porque há temas. E daí a importância de conhecer a cultura do outro país. Há temas que se calhar têm que ser abordados de forma mais delicada, há humores que são um bocadinho mais sensíveis, há temas que não devem ser abordados, mas definitivamente o guia-intérprete é aquele que dá vida. Nós somos quase que agentes da terceira dimensão, certo? Temos um monumento e pegamos no monumento e damos-lhe asas, damos-lhe vida e as pessoas passam a olhar para aquele monumento. Exatamente, porque depois existem aqui dois fatores da interpretação e isso é muito importante e esta conversa eu espero que não esteja a parecer muito técnica para quem nos está a ver e que não é guia-intérprete, que não está no mundo do turismo, mas isto é para vos explicar que isto são coisas comuns do dia-a-dia que se revêem noutras profissões também e noutros setores da economia. Mas por ser uma profissão tão particular tem coisas que realmente são únicas, porque tu há pouco falavas na expressão de sermos quase um veículo, não é? Tu não usaste essa palavra, mas no fundo somos um veículo porque também por uma razão e que eu acho, isto é a minha opinião, porque tu tens dois ramos de interpretação. Tu tens a interpretação daquilo que te diz
aquilo de que estás a falar, seja, vamos colocar um monumento, mas pode ser o que quer que seja, a paisagem, podemos falar das características hidrofílicas do terreno, seja o que for, não é? Ou seja, tu tens a tua interpretação que já é diferente da minha, mas depois tu tens que fazê-la chegar ao cliente com que estás, e depois mesmo dentro de uma cultura, mesmo que sejam todos franceses, são pessoas diferentes. Ainda assim, não é? Com humores diferentes, com atitudes diferentes, com meios de canalização e de absorção diferentes. Neste caso, dentro daquilo que é, eu também gostava que falasse um bocadinho o que é a tua função, ok? Agora que já falamos um bocadinho empiricamente que é a função, mais tecnicamente, que tipos de trabalhos já realizaste como guia intérprete? Portanto, eu dentro deste ramo, desta profissão, já fiz e iniciei pelos tours de carrinha, que foi, e tu com certeza concordarás com isto, que é aquilo que no fundo te dá mais bagagem, porque tu tens aquele conceito multitasking e é esse multitasking que vai ganhar vida. Portanto, tu tens de conseguir estar parada no semáforo do Marquês de Pombal e que o sinal fique verde e que tu consigas em 1 ou 2 voltas, eu já cheguei a fazer isto, já cheguei a dar 5 voltas ao Marquês de Pombal do autocarro para os clientes verem tudo, certo? As indústrias todas ali, mas é tu conseguires... Se tiveres 2 idiomas... Ou 3. Ou 3. Por isso, nós somos... Ou seja, é tu conseguires conduzir, é tu conseguires explicar. E não é só isso, é tu teres o brio profissional de o fazeres de forma competente, não descurando nenhuma das tarefas. Não podes ter um acidente de condução, mas ao mesmo tempo tens que falar do Marquês de Pombal de forma correta, fidedigna e com paixão. E com paixão, de forma a envolver toda a família ou todo o grupo que esteja contigo. Por isso, eu iniciei nos tours de carrinha e para mim foi sem dúvida a maior escola, porque imagina, tal como vocês aí no Porto e no Norte têm uma situação semelhante, nós aqui, cada vez que me diziam, Adriana, amanhã vais de carrinha para Sintra, eu, ótimo, onde é que eu vou estacionar? Porque quando o hotel Palácio de Satiais estava cheio, a Adriana ia estacionar não sei onde. Portanto, eu iniciei-me por aí e foi sem dúvida aquilo que me despertou. Porque eu pensei, bolas, se eu consigo fazer isto, eu consigo fazer qualquer coisa. E a primeira vez que eu me sentei num autocarro com um microfone, e aí depois também iniciei o meu percurso sob forma de circuito, portanto circuitos de 7, 8, 10 dias. Com visitas de cidade, cruzeiros, Não. É que foi logo circuitos? Eu fiz, portanto, tours de carrinha para iniciar, depois fazia alguns walking tours, portanto passeios a pé em Lisboa, mas isso estava integrado também nos tours de carrinha e mais tarde iniciei-me logo nos circuitos. Sim, iniciei-me logo nos circuitos. Para aqueles que nos estão a ver e que não conhecem tanto os meandros do nosso mundo, os circuitos são, portanto, viagens organizadas em que temos um grupo, seja de 20, seja de 30, 40 ou mesmo 50 e às vezes mais pessoas, que vão fazer um programa em Portugal, vamos chamar de um les a les, ou pelo menos depende, os programas variam, mas vamos imaginar, 5, 6, 7, 10, 15 dias, vão ter um programa já montado, já completamente feito, que já tem, portanto, os dias todos organizados, em que têm hotel definido, onde é que vão comer hoje, onde é que vão comer amanhã, que monumentos é que vão realizar, e então o guia recebe essa informação, esse programa, e diz, olha, então, nestas datas vais ter este grupo e este é o programa. Vamos começar, vamos supor, no Algarve e vamos terminar em Viana do Castelo. E então, nos vários dias, tem todo um plano já montado e o guia, mais uma vez, tem que interpretar esse programa, tem que analisar e depois entra a parte que a Adriana estava a falar nas carrinhas. Cada modelo de trabalho do guia tem os seus componentes técnicos que são brutais. A maior parte das pessoas não faz ideia. Da logística. Exemplo, da logística que envolve, não é? Porque realmente, o operador que contrata o guia, ele monta o programa e diz, tu hoje vais estar nesta cidade, amanhã vais estar naquela, já sabes qual é o hotel, já sabes qual é o restaurante, sabes qual é os monumentos, mas tudo o resto és tu que programas. A que horas chegas, a que horas sais, e para chegares à hora que está determinada aquela reserva, tudo está na tua mão e dos motoristas. Portanto, em primeiro lugar,
saber de que forma é que tu achaste para te organizar e como é que foi a tua reação inicial a isso e como é que te organizaste face a essa logística? Pronto, uma coisa importante, para já, tu foste uma grande inspiração no que toca à organização, como bem sabes, porque o Pascal partilhou comigo uma ferramenta de organização sublime, muito bem feita. Eu sou uma pessoa extremamente criativa e expansiva. A organização, no meu tempo de adolescência, etc., eu não primava pela organização, mas verdade seja dita Agora que, sim. agora sim, profissionalmente não pode falhar. Não pode, porque acima de tudo temos que ser profissionais e nós não estamos a falar de pessoas, estamos a falar do investimento que as pessoas realizaram no nosso país e sobretudo numa confiança que o operador turístico ou a agência detém Claro. em nós. Por isso temos que ser fiéis a isso. E depois lá está, é muito importante. No início, para mim, claro que houve ali uma fase de adaptação, porque eu tenho que dizer a que horas eles acordam, a que horas eles saem do hotel, a que horas entram no autocarro, quanto tempo têm para casas de banho, quanto tempo têm para sair do restaurante, quanto tempo têm para foto. Portanto, há toda uma logística, uma organização que tem que acontecer. Há aqui uma questão muitíssimo importante que muitas pessoas nem pensam, que é a questão, por exemplo, das alergias, das intolerâncias alimentares. O guia tem que estar em cima de todos esses detalhes, porque não podem haver falhas, porque estamos a lidar com vidas humanas. Exatamente. E que com muitas pessoas... vezes não só nos chegam quando temos os clientes à frente, por motivos vários. Não quer dizer que a culpa seja Certo. sempre do operador, muitas vezes a Claro. informação nem sequer sai do Não é país de transmitido. origem, mas já todos nós nos deparamos com grupos que de repente tens uma pessoa em cadeira de rodas e não te foi Certo. informado nada, e aí já tens que ir para além da organização de logística e para além da tua capacidade de trabalho organizativa e tens que entrar no improviso, mas com essa responsabilidade que tu falas, não é? É um ser humano e é um cliente. Claro, e Exatamente. nós, enquanto guias, temos que ter esta vertente humana muito presente. Eu acredito que um guia tem que ter uma sensibilidade extra. Estamos a falar de tato, de compreensão, de sensibilidade para aquilo que o outro está a sentir. Dou-te um exemplo muito, muito claro. Tive uma vez aí no Porto, subi ao cimo da Torre dos Clérigos, um senhor que disse que estava perfeitamente bem para subir. E eu chego ao topo da Torre dos Clérigos e olho para trás e vejo que o senhor está nitidamente a sofrer. E pergunto-lhe se está tudo bem, se precisa de assistência, etc. Ao que o senhor me responde que teve uma operação ao coração nem há 2 meses. Ou seja, há estas pequenas... E o que é que tu fazes? O senhor já lá está em cima. Claro. Pronto, mas realmente, se a informação não nos for transmitida, cabe-nos a nós gerir tudo isto. A nível da organização, como tudo, é uma questão de prática, é uma questão de tempo e é uma questão de amor à profissão e de sempre tentarmos ser melhores que nós próprios, cada dia. Tu há pouco falavas naquela ferramenta Excel que nós partilhamos. Aliás, está aqui a Filomena Sim. também, que também depois cheguei a partilhar com ela, que ela também trabalha muito connosco e também partilhei com ela essa ferramenta. Mas sabes que essa ferramenta de Excel surgiu depois de uns 5 ou 6 circuitos a escrever no próprio programa impresso. Que é como eu fazia. Tinha o programa, aliás, impresso, não, tinha o papel imprimido e tal, e depois fazia ali os meus cálculos de tempos, de distâncias e horas e tal. Eu fazia pior, Pascal. Eu fazia pior. Eu estava com o microfone, eu ao início eu nem me lembrava, dizia, Adriana, que horas é que saímos amanhã? Eu, esperem que eu já vos digo. Depois vi, ora bem, tenho que ir a Braga, depois tenho que ir a Barcelona, depois fazia assim, às 8. Às 8. É verdade. Pronto. Vamos crescendo. Não, é verdade. Faz parte. E depois chega uma altura em que tu até já tens a coisa preparada mentalmente, não é? Claro, e até já sabes. Já sabes, já consegues fazer as coisas quase sem teres que ter recurso a uma ferramenta, embora que eu faço na mesma, porque necessito. Mas nesse sentido há aqui outra questão muito engraçada que é uma das coisas que eu lembro perfeitamente da primeira vez que nos encontramos, e foi quando eu te conheci como guia, foi ali na Praça Dom Pedro IV, não sei se te recordas, no Retiro. Recordo. É? Sim. E tu estavas a sair de um autocarro e eu estava a sair de outro. Eu não me lembro se estavas com o Chico. Não me lembro, faço ideia. Mas um de nós acho que estava com o Chico.
É normal, que é é um provável, motorista, é o único Francisco motorista. Veloso, é. O Chico é o Francisco Veloso, é um motorista delicioso, um profissional também À fantástico. maneira. Deixa-me só fazer aqui antes de continuar com isto, só Uhum. para dizer que nós temos aqui muitos guias amigos que eu estou muito feliz de ver aqui, tanta Sim, gente boa do estou a nosso ver que meio, sim. Beth e tantos outros colegas meus de vários vetores da nossa arte. Da nossa arte, desculpa, é só para dar isto ok, porque realmente eu vejo os comentários a passar e não te quero estar a interromper. Não, Mas não. eu lembro-me perfeitamente quando te vi a sair do autocarro e conhecemos, e foi essa, que era o lice de vermos um guia, vimos os dois ali a sair do autocarro ao mesmo tempo. Noutra altura, pronto, eu poderia eventualmente, porque eu sempre tive essa relação com praticamente todos os guias, pelo menos aqueles que quiseram, e praticamente toda a gente que eu conheço no monturismo, sempre tive essa maneira de ver as coisas que somos todos camaradas e somos todos irmãos de luta e temos uma profissão tão dura que as pessoas não fazem ideia dos sacrifícios que temos que fazer, que eu sempre que vejo um guia apetece-me dar-lhe um abraço, dar-lhe um olá e dizer, pá, eu sei das tuas dores, são as minhas também. E eu recordo-me que olhei para ti e a primeira coisa que reparei foi numa gargalhada geral que saiu de dentro do teu autocarro. Foi. Uma Não me gargalhada recordo. geral de É qualquer normal. coisa que tu disseste, e uma gargalhada geral, e depois à saída do autocarro eu não pude deixar de reparar na interação que os teus meninos tinham contigo, que eu identifiquei-me logo claramente porque era a mesma que eu tinha com eles. E depois então estas histórias de estarmos a partilhar, não é? Seja um dia, seja 7 dias, com pessoas que no final te abraçam, que te escrevem, que te adicionam, que te dão prendas. Eu gostava também de saber um bocadinho, porque eu sei que tu tens 1 milhão de histórias dessas para contar, não é lógico, mas quando é que tu te apercebeste desta proximidade e o que é que isso te transformou? Em que é que isso te transformou? Como profissional e como pessoa? O que me apaixona nesta profissão é realmente nós lidarmos com pessoas. E olha que eu já trabalhei em escritório e eu morria por dentro todos os dias. Porque eu preciso, as pessoas são aquilo que elas ensinam-nos, elas transformam-nos, elas mudam, elas trazem-nos tantos acrescentos. E para mim, se me perguntares, é uma pergunta que nos fazem enquanto guias muitas vezes, preferes fazer tours de um dia, ou seja, tours locais, em que voltas para casa à noite, ou preferes fazer circuitos? Não obstante a vida pessoal de cada um, que cada um tem a sua e cada um é diferente, eu dou primazia aos circuitos. Porque para mim, aquilo que faz o sucesso de um circuito e o cliente ir feliz e enriquecido para casa é o contacto humano, é a ligação que nós criamos com o grupo. E tudo isto, nós não podemos querer chegar no primeiro dia e fazer com que as pessoas se apaixonem logo por nós. Até porque muitas vezes já aconteceu, as pessoas ficam com uma sensação de uau, que fantástico, nunca tive um guia assim, e depois a opinião vai mudando, ou tu vês que a dinâmica do grupo afinal precisa de ser, há estas que precisam de ser limadas, e também já nos aconteceu, com certeza a ti também, parecer um grupo difícil. Eu também já te ouvi muitas vezes dizer, pá, este grupo eu conquistei-os, não é? Nós chegámos ali e conquistámos através do nosso profissionalismo e, no fundo, nosso país de uma maneira muito, muito bonita. Então, para mim, esta é a parte mais valiosa e transformou-me imensamente como pessoa. Imensamente. Sou uma pessoa mais rica em todos os sentidos. Sem dúvida. Desculpa, porque de vez em quando há assim um cortezinho e eu interrompo. Desculpa, antes de Sim, eu estou-te a ver mal agora, mas vamos ver se retoma. Mas isto acontece de volta e meia. Nós estamos a ouvir um cortezinho, mas estou-te a ver bem agora. Ok, eu estou-te a ouvir. Eu lembro-me que, por exemplo, o primeiro circuito que fiz, que foi uma aventura de todo tamanho, lembro-me na altura, no final do circuito, foram 7 dias em que eu estive todos os dias, eu não conseguia dormir à noite, porque o grau de responsabilidade Claro. que eu tinha feito até aí como guia era totalmente diferente, não é? Um circuito, por muito que já tivesse essa bagagem importantíssima
que tu falaste e muito bem das Ventures, não é? E que realmente te dá uma liberdade, uma certa credibilidade em ti próprio, nem é do outro perante ti, mas uma Uhum. autoconfiança que te permite trabalhar melhor. Sim. Mas eu lembro que no final, no último dia, quando tivemos o jantar, e até foi no Cristal, no Cristal Marinha Grande, e eu vim cá fora desesperado e telefonei ao Iorique e ao João e telefonei-lhes desesperado, dizer, pá, isto é horrível, eu nunca mais vou fazer nada igual, eu fiz um trabalho horroroso, eu sinto que foi um guia, pá, terrível, eu falhei aqui em tantas coisas logísticas, houve tanta coisa que podia ter feito melhor, e eles disseram, pronto, pá, aguenta-te aí um bocadinho à bronca, deixa lá, isto é primeiro, vais melhorar e tal, e depois cheguei lá dentro e as pessoas fizeram-me ali uma recepção de levar à lágrima, e logo no meu primeiro circuito chorei como um menino, agarrado a 50 pessoas, e sabes, isso depois, ou comecei a ouvir os nossos colegas a falar disso, e percebi claramente logo no primeiro circuito que fiz que isto realmente é uma profissão apaixonante, tanto quanto nós amamos a vida, não é? É uma profissão para pessoas, não é? E para lidar com pessoas, de pessoas lidar com Para pessoas. pessoas. É Uhum. totalmente, e para responder à tua pergunta de há pouco também, lá está, nos tours de 2 dias, tu não consegues, ou seja, há um contacto com o cliente, há Sim. uma Uhum. transmissão de informação, no fundo ser guia é isso, mas Uhum. não tens tempo, a meu ver, não tens tempo de conhecer o cliente, saber aquilo que ele Uhum. precisa. E nisto é que os circuitos são maravilhosos realmente, e falamos de aspectos positivos, como esta interação, e eu acredito que um circuito que termine sem uma lágrima vertida não é um circuito bem sucedido, porque eu pelo menos nunca acabei nenhum circuito. Ora, já acabei o circuito com lágrimas vertidas de alegria por terminar também. Mas pronto, isso acontece, em todas as profissões isso acontece. Mas 99% dos casos são lágrimas de, meu Deus, Uhum. encheu-me o coração, é para isto que eu quero ser guia. É para isto que eu vivo, Uhum. esta é a minha paixão. Portanto, mas nós também já passámos até os dois, e um dos teus sócios também, o Iorique, por momentos de grande tensão, Sem também dúvida. de circuito. Muita atenção. É Exemplo muito violento. dos A nossa época é incêndios, muito por exemplo, violenta. recordas-te Uhum. em 2017, Completamente. lá Sim, na sim, sim, Marinha sim. Grande? Em Ah, Pedrógão Grande, estávamos lá ao sim, ladinho. Estávamos a meia estávamos dúzia de lá. quilómetros. Eu já não me recordo se estavas também no mesmo Eu hotel que eu. passei pelas chamas, passei a 1,5 km das chamas, tive o autocarro inteiro de pessoas a chorar, tive uma senhora que desmaiou, Horrível. foi terrível, sem Sim, sim, dúvida, sem sim. dúvida. Portanto, ser guia também não é só, como eu Uhum. dizia no início, e aquela percepção que eu própria tinha da profissão, quando era mais nova, de olá, sou guia, bem-vindo, Exatamente. inglês, francês, alemão. Não, ser guia é seres também. Sem Ser guia é dúvida. ser tudo. Uhum. É isso. Eu ia aproveitar então aqui para fazer uma transição também, que tem que ver essencialmente também com o momento atual. Ou seja, sabes que nós na Iortus temos uma vantagem, vamos chamar assim, para nós como guias. Estou a falar da nossa equipa, mas estou a falar depois também de mim, porque também sou guia. Mas que é, nós temos um programa que fica a meio termo da Venture e do circuito, que é os nossos tailor-mades. Sim. E sabes, isso também é apaixonante, porque tu tens um pequeno grupo privado, que pode ser 2 pessoas, 12 pessoas, pode ser 4, pode ser 6, não é? Mas com os quais tu vais passar uma semana com um programa que foi feito por ti. Pronto. Maravilha. Entendes? E então nessa dinâmica também, para mim, eu custa-me de certa forma colocar os circuitos acima do tailor-made. Porque o circuito, ok, é fantástico, mas o tailor-made tu tens um grau de personalização que no circuito, por serem tantas pessoas, por muito que tu queiras, não Não consegues. tens. E então fica ali, não é? Fica ali no meio termo. Mas esta questão de estarmos a falar da redução do número de pessoas leva-me a falar do modelo atual e do momento atual que vivemos, que é uma realidade e temos que nos endereçar a ela. Gostava de saber o que é que para ti é o momento atual, ou não é o que é que para ti, qual é o momento atual neste momento para um guia intérprete nacional?
E olha que eu digo-te isto porque tenho realmente vindo a contactar com muitos colegas do setor. Sim, temos contactado bastante. Porque tem que ser, temos que ser uns para os outros e temos que sentir, Mais que nunca. aquilo pelo qual estamos todos a passar. Infelizmente, claro que é uma situação de algum desespero para algumas pessoas, porque a realidade é essa. Eu acho que nós podemos encarar isto, Pascal, de duas maneiras. Este momento que nós estamos a enfrentar agora, a passar, que é aqueles que tiverem realmente a sorte de poderem não trabalhar, ficar em casa e portanto não ter de recorrer a outros empregos, como já vi e já assisti a colegas terem de o fazer agora recentemente. Acho que esta é uma altura para nós nos recapacitarmos. Acho que isto é muito importante, muito importante. Quem sabe aquele idioma que tu ainda não dominas, quem sabe aquele local em Portugal pelo qual tu passas e cada vez que passas lá pensas, tenho que estudar isto, tenho que estudar, e nunca ou queria tanto, nunca tenho tempo, nunca tive oportunidade, ou era inverno e chovia e não podia. Recapacitar, eu acho que isto é extremamente importante, porque depois da tempestade, quem volta, aqueles que realmente se vão manter são aqueles que se fortaleceram. Eu acho que isto é muito importante. Portanto, concordo tanto com o que estás a dizer, não imaginas, Adriana. Mas lá está, nem todos temos a sorte, eu felizmente tenho a sorte de poder fazer isto, tenho um sistema de apoio fantástico, mas pessoas que não tenham oportunidade e que realmente tenham que se dedicar a outras áreas, que eu diria que cerca de 30% de nós, dos guias, estão a ter que fazer neste momento. É uma situação difícil. Eu diria que seria importante nós congelarmos por um momento essas pessoas que têm que se dedicar a outros setores, congelarem numa bolhinha, profissão de guia, dedicarem-se efetivamente a outra coisa, mas sempre mantendo cá dentro qual é a minha verdadeira paixão, qual é o meu verdadeiro ganha-pão, não abrir mão disso, porque é uma profissão tão nobre, tão bonita, que nos dá tanto, para depois realmente, quando tudo regressar à normalidade, que eu acredito piamente que vai regressar, e talvez não tarde como se espera, estarmos preparados e com um novo ânimo. Eu acho que é muito importante não perdermos o ânimo. Muito importante. Olha, ainda hoje eu fui contactada por uma colega que teve que se voltar para outro meio. Ela contactou-me no sentido de saber se eu estaria interessada no produto que ela... Pronto, isto é de admirar e há pessoas que realmente têm que se voltar para isso. Mas se não tivermos que nos voltar, recapacitar, renovar conhecimentos, aprimorar um idioma. O que é ser mestre em alguma área, em algum domínio, aquilo que vai trazer valor ao meu trabalho, aproveitar este tempo não como um tempo de olha, aconteceu, que pena, que tristeza, não. Como é que eu posso sair mais forte disto? Acho que isso é muito importante. Muito importante, mas não é fácil. É fantástico, eu concordo tanto que eu até nem sei o que é que é de responder isso, que acho que disseste tudo o que eu poderia dizer. Eu estou a ver aqui também a nossa Joana, que está aqui a acompanhar-nos, que é guia Your Tours, e uma excelente guia também, e ela está aqui a dizer, sem dúvida, e é verdade que nós, por exemplo, também na Your Tours mantivemos a equipa, dentro de tudo o que é quase impossível, mas mantivemos. Parabéns, é de louvar. Para nós era inconcebível de outra forma até não ser possível mesmo, não era? Mas mantivemos a equipa, mas da equipa temos tido também a nossa equipa também, tu sabes o que é, a nossa equipa conheces, nós temos uma equipa extraordinária, não só dos guias, mas da empresa inteira, mas os nossos guias têm, apesar de estarem em layoff, nós temos tentado promover a formação através de um programa do Google e partilhamos e incentivamos a formação e eles todos estão a fazer outras coisas e outras dinâmicas, a aprender. A Joana fez um documento com a Filomena e com o Cristian, que há de ser um documento fantástico quando estiver pronto, de uma formação que nós fizemos, desenvolver quase praticamente um circuito de 7 dias, ou seja, isto é importante, é tu dizeres, ok, eu posso ter aqui um preâmbulo em que tenho que realmente congelar a carreira porque não consigo sobreviver financeiramente, e ok, claro que sim,
E por outro lado, quem tem a hipótese de realmente sobreviver a isto sem ter que o fazer, realmente eu concordo contigo, este é o tempo para recapacitação, é o tempo para também nós tentarmos buscar novas coisas que agreguem, e isso concordo totalmente contigo. Ouve-se muita pouca gente a dizer isso. Não é só estudares o teu meio, tirares meio dúzia formações de monumentos, isto, aquilo. Procurar coisas que complementem a tua atividade, sem dúvida, concordo tanto com isso. E então, aproveitando desta temática e do guia hoje, Adriana Madeira, minha querida, Diz-me. o que é que vai ser o nosso futuro? O nosso futuro vai ser O maravilhoso. que é o nosso futuro? Então, Não há vamos por hipótese. duas partes. Vamos por duas partes. O que é que tu achas que vai acontecer? Isto, mais uma vez, lembra quem nos está a ver. Isto não é uma opinião técnica fundamentada. Claro, Com nem base tenho bases nisso. para Estamos isso. a falar, exatamente, estamos a falar das nossas opiniões pessoais, que no caso da pessoa que está em questão é uma profissional que pode dar essa opinião à vontade, conhece bem o meio, mas nesse sentido, em primeiro lugar, então eu dividiria em dois. O que é que vai ser o turismo em Portugal? Vamos dizer, se calhar a partir de 2021. Vamos partir para o 2021. E o que é que vai ser o futuro guia intérprete nacional em 2021 também? Pronto, então relativamente ao ponto 1 do turismo, eu não sei até, Pascal, porque eu acho que, tocando agora nos pontos que tu referiste, o turismo já não está só acessível àqueles com maior capacidade económica. Fazer turismo, viajar, optar por fazer uma visita guiada, já não tem só a ver com a capacidade financeira. Viajar já não é um privilégio. Viajar agora já é quase uma rotina, uma necessidade, já está enraizada em muitos de nós. E eu falo por mim própria quando digo que no início, quando a pandemia se instalou, quando se fez todo o alarido necessário, quando houve o período de contenção, etc., todos nós estávamos bastante assustados. Claro. Porque estávamos, que será de nós, como não me contaminar, etc. Tudo isto teve um impacto super negativo no turismo, muito negativo. No turismo, na hotelaria, na restauração, etc. Mas sem dúvida que o turismo foi a área mais afetada e o turismo representa ainda uma grande fatia do bolo do PIB do país. Portanto, isto é muito importante ter em conta. No entanto, eu acho que como o turismo se tornou tão acessível a todos, como viajar já é uma necessidade tão grande, sentida por tantas pessoas a nível global, mundial, eu sinto que, uma vez as fronteiras abertas, uma vez as regras de segurança bem presentes, bem instaladas, uma vez que as pessoas se sintam confortáveis para começar a sair das suas casas, dos seus países, lentamente, como se diz em inglês, slowly but surely, não é? Eu acho que o turismo vai começar a renascer, e eu digo isto, eu tenho fé, tenho esperança que ainda este ano, nos finais, setembros, outubros, eu tenho fé que já aí já se começa a ver um ressurgimento, um reaparecimento do turista. Tenho fé. Mas o turismo vai ser diferente, não achas? Absolutamente, basta nós olharmos para o tipo de público que costumamos ter. Nós, tanto tu como eu, trabalhamos até muito com pessoas de faixa etária superior, não é? Mais elevada. Eu penso que vai haver um grande decréscimo, sem dúvida. Eu acho que agora vai haver um aumento de viagens em casal, em família, pessoas mais, eu diria até mais jovens. Acho que sim, acho que o conceito de backpack, dos mochileiros, vai continuar a acontecer, embora que infelizmente muitos hostels já estejam a fechar as suas portas devido portanto, a falta de recursos financeiros. Mas eu acredito que vamos iniciar tudo através do turista, portanto, à pequena escala, os casais, as famílias, aqueles que possam realmente, que tenham empregos mais flexíveis, que possam viajar num fim de semana, a escapadinha, eventualmente, os grandes grupos, talvez mesmo só para o ano. Eu acho que vai ser em 2021, sim, talvez abril, meados de março, abril, talvez os grandes grupos tornem a voltar. Vai ser um turismo diferente, muito mais cauteloso, não vai haver aquela proximidade inicial. Tu sabes como funciona, e para quem não sabe como funciona a nossa profissão, a primeira coisa que o turista vê quando chega a Portugal é o nosso sorriso.
Não são os Sem clérigos, dúvida, não são sem os dúvida, Jerónimos, sem dúvida. certo? Não são os pastéis de Belém, é o Uhum, nosso sorriso, são os nossos olhos. uhum. Então, com máscara, como é que vai ser? Olá, Tens de sou fazer a como a Mona Adriana. Lisa, tens de fazer como a Mona Lisa, temos que terminar o sorriso da Mona Lisa, não é? Opa, não, vai ser diferente, porque É, torna, este torna impacto, impessoal uma coisa por coisas que nos são alheias. Mas é claro, verdade que o próprio uso da máscara condiciona logo automaticamente a tua proximidade física, não é? muito. Ao cliente. É verdade, é verdade, é verdade. Muito, muito, Sem muito. dúvida. Até se tu fizeres o Uhum. exercício, muita da nossa interpretação daquilo que o outro está a dizer passa por ler os lábios, passa por tu Sem olhares dúvida. para a boca da As suas pessoa. expressões faciais. Óbvio. Então, eu que sou uma pessoa muito teatral, Uhum. que sempre fui, é claro que isto vai condicionar a experiência do cliente, a minha própria experiência enquanto Uhum. profissional. Portanto, acho que o turismo vai mudar, mas acho que, eu não sei, não posso fazer estimativas, talvez a meio do próximo ano se posso optar por retirar a máscara, olha, não faço ideia porque eu realmente não estou dentro do meio, mas vai mudar no sentido em que vai ser definitivamente mais impessoal, o coração do cliente talvez um pouco mais difícil de atingir por estas condicionantes. Claro. E até as próprias deles, não é? Claro. Claro, 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 e as próprias deles, tu não conseguires ler a reação da pessoa, saber aquilo que lhe vai na mente, porque nós já adquirimos este Uhum. hábito de olhar para o cliente e de saber, não é? Esta reação Exatamente. significa isto. Uhum. Uhum. Pronto. Relativamente à tua segunda questão, que tem a Deixa-me só, ver com. desculpa, Diz, deixa-me só diz, dizer diz, duas coisas. Eu de vez em diz. quando tenho que aproveitar este Tu momento para interrompe-me, dizer. porque eu gosto de A falar. Andreia Carrasco, deve ser alguém que Certo. conheces. Pronto, É. está aqui, já disse que és linda. Portanto, Oh, entusiasmaste. E depois temos aqui a nossa lindíssima Priscila Cockman, que é uma parceira nossa do Brasil, que é uma pessoa que nós adoramos também. E ela também está a dizer, como vocês são tão apaixonados pelo que fazem e tão técnicos, vão sorrir com os olhos, não há problema. sim, Obrigado, os olhos Priscila. sorriem mais que a boca, às vezes até. Obrigada, Sem dúvida. Priscila. Mas sim, respondendo à tua segunda questão, Uhum. E como é que a agora nossa o nosso profissão, papel. pronto, como é que o nosso papel vai mudar? Nós temos que ser, no fundo, profissionais extremamente adaptáveis. Temos que nos adaptar e, no final do Uhum. dia, aqueles que sobrevivem são aqueles que melhor se adaptam às novas circunstâncias. Não os mais inteligentes, não os mais fortes, os mais adaptáveis. Uhum. Ponto. Ahm, Concordo absolutamente. Mais uma vez. certo? Eu acho que sim. Por isso, nós agora temos que olhar para esta nova realidade como sendo a nossa nova realidade, em vez de pensarmos porque é que isto aconteceu, não, isto aconteceu. Eu tenho que arranjar ferramentas que me permitam fazer o meu trabalho com a mesma dignidade, com a mesma qualidade. Eu acho que um dos grandes calcanhares e um dos grandes desafios que nós, enquanto guias, enfrentamos são as tecnologias. Uhum. As novas tecnologias são uma ferramenta de amparo e de trabalho fantástica, mas também são contraproducentes às vezes, certo? Então nós temos que Se nós conseguir, soubermos utilizá-las, e não temos que utilizar todas, claro, eu concordo com o que estás a dizer também. claro, Sem dúvida. porque nós no fundo enquanto guias conseguimos desempenhar um papel que nenhum telefone consegue, nenhum computador consegue, nada, porque temos aquele contacto humano. Então nós temos que sempre nos reinventar e recapacitar de forma a ultrapassarmos essas barreiras. Pascal, no fundo, eu não te consigo dizer ao certo o que é que irá mudar. Isto vai ser um ajuste e uma adaptação que nós com o tempo iremos sentir, mas sem dúvida que temos que ter presente que temos de nos adaptar. Em vez de contrariar a mudança, nós temos de ser parte da mudança. Uhum, Temos uhum. que ter esta consciência, não lutar a mudança. Sem dúvida. Muito bem dito, senhora. Não, sem dúvida concordo plenamente contigo, até porque eu tenho falado com várias pessoas do setor e fora dele também. Existem também, é difícil de prevermos uma situação que, agora, apesar de já estar mais estável, ainda há muitas incógnitas sobre o nosso futuro em termos económicos, financeiros também, a recessão e o grau em que ela nos vai atingir na realidade. Há quem Sim. dramatize demais também e há quem desdramatize. Eu fico no meio, eu acho que não vai ser tão mal quanto as pessoas pensam, mas que vai ser mal vai.
e vamos ter também que nos preocupar com isso. Mas, essencialmente, eu acho que como guias há uma coisa que é muito importante, mas tem que ver com tudo o que nós fazemos na vida. Mas eu sou um bocado suspeito, porque já me conheces, que eu sou, como a gente diz aqui em cima no Norte, eu sou o Lorpa otimista, não é? Para mim, está sempre Igual. tudo bem. Claro, É igual, claro. como diz o Iorico, é igual. E por isso, acima de tudo, eu acho que nós, e há aqui uma coisa que tu disseste há bocado e que eu posso pescá-la, que Sim. é da questão da adaptação, mas com um foro positivo. E nesta altura do campeonato houve uma coisa fantástica que aconteceu no nosso mundo. De repente as clivagens desapareceram e as encostas de repente parece que desapareceram e tudo se tornou num prado enorme e houve algumas lutas e algumas coisas que se passavam que deixaram de se passar e tudo acalmou. E eu acho que seria um ótimo ponto também para o recomeço da nossa atividade como guias, intérpretes também, seria também de não só a adaptação, mas em conjunto. Esta é uma altura em que nós nos devíamos de facto unir sem dúvida. E Sem ainda há pouco tu dúvida. falavas que, por exemplo, que nós temos conversado muito e nós arranjamos soluções uns para os outros e ajudamos uns aos outros. Portanto, a adaptação, se for vista de uma forma positiva, eu tenho em crer que, para qualquer setor da atividade, se nós encararmos como isto é o que é, não vale a pena, como tu dizias há pouco, não vale a pena estar a bater contra a mudança. Eu não o Ela posso existe. mudar sozinha, ela existe. Exatamente, ela Exato. existe. Portanto, como é que nós vamos tirar o melhor partido disto? A minha opinião é que os guias intérpretes nacionais deviam unir-se mais do que nunca, arranjar soluções em conjunto e dessa uniformidade já somos os melhores guias do mundo, mas dessa unidade eu acho que o Guia Intérprete Nacional vai sair bem mais forte, mesmo para o ponto de vista internacional. Eu acho que sim, Na minha aliás, opinião. Portugal sendo o melhor destino turístico do mundo já há alguns anos consecutivos, Uhum. nós somos embaixadores do nosso país. Nós temos a responsabilidade de o apresentar da melhor maneira. E eu acho que não há nada mais bonito que aquilo que acontece quando nós nos encontramos, por exemplo, não é? Uhum. Não há nada mais bonito do que nós sabermos apreciar, admirar o trabalho de outro. Porque é que Uhum. Sem isto, dúvida, sem isto dúvida. aplica-se a todos os ramos e mais alguns. A única pessoa com a qual nós temos que estar em competição somos nós próprios. Uma competição saudável, Uhum. de crescimento pessoal diário, certo? Não há necessidade disso existir no nosso meio. Quando nós nos podemos ajudar, apoiar, fazer crescer. Quantas vezes já mandámos mensagem? Pascal, você é de Braga, Salva-me, você é de Braga, aqueles salva-me. corpos. Explica, Salva-me. liga-me ao meio-dia. Não No meu é? Tu, Nacional de Adriana. Azulejos, Adriana, salva-me, tenho uma tarde livre, vais-me levar lá, vais-me fazer Claro, uma visita guiada. e é tão Tira-me nervoso. bonito. Isto Sem é dúvida, sem tão dúvida, bonito que sem aconteça. dúvida. Aliás, tu já me Uhum. ajudaste imenso. Aí no Porto, já me fizeste um tour de conhecimentos que ainda hoje eu Uhum. aplico. E nós temos que dar honras e dar glórias a quem as merece. Em vez de Uhum. estarmos aqui a procurar defeitos e problemas, não. Positivo. Entre e ajuda. Isso é muito importante. Eu também não podia Sem concordar mais dúvida. com o que tu disseste. E Uhum. tu sabes que eu Sem penso dúvida. genuinamente assim. Sim, mas tu pensas e ages assim, desde o primeiro momento. Eu há pouco não acabei a conversa, mas eu e a Adriana, e para os que nos estão a ver, e também para aqueles que estão a ver-nos da tua parte, dos teus conhecidos, nós conhecemos e ficamos logo quase instantaneamente amigos, porque no momento em que nos conhecemos foi à saída do autocarro, em que tu tens aquela gargalhada e que me chamou a atenção, dizer, afinal, não sou o único não é, que me ri com os meus clientes, tem esta coisa da alegria e tudo mais. E depois eu olhei para ti, tu olhaste para mim, cumprimentámos e demos um abraço. Foi assim automático, foi assim, lá, como é que estás, não sei o quê, eu sou Pascal. E quer dizer, e a partir desenvolve-se toda uma amizade e que tem estas partes, que não é só amizade, depois é esta parte também, o Pascal precisava dar uma voltinha no Porto e conhecer aqui meia dúzia de segredos, coisas, Quantas vamos lá. vezes? E eu em pânico também, Museu Nacional do Azulejo, nunca fiz já fiz uma visita, mas não fiz uma visita bem feita e tal. Adriana, olha, leva-me aos miradores, como fizeste comigo também, uma rota dos miradores. E esta entreajuda vem com essa naturalidade, porque sabemos que, como tu disseste bem, não estamos em competição, pelo contrário, estamos a crescer em conjunto. Isso é fantástico. Eu também, como mote de saída da conversa, porque já vai acabar, queria só agradecer